Quero contar a vocês que, em meio à greve, o governo anunciou investimentos de mais de 5 bilhões de reais em obras do PAC para a educação superior. O André Anelli, nosso repórter em Brasília, já está conectado conosco e vai trazer os detalhes para a gente agora. E aí a gente está falando mais em investimentos de estrutura, né? Se vem do PAC, provavelmente seja para isso. E de alguma forma, esses investimentos, eles atendem ao que pede a categoria, aos profissionais, aos servidores? Conte essa celeuma toda para a gente. Anelli, seja muito bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa semana, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Esse anúncio feito então pelo presidente Lula a respeito de investimentos na educação em universidades federais, institutos técnicos federais, atende, Evandro, parcialmente ao pleito então dos profissionais da educação superior, uma vez que eles pedem principalmente melhoria dos salários e até mesmo a consolidação também da carreira, reestruturação das suas próprias carreiras. Um dos pleitos acaba sendo então um investimento também em infraestrutura, que foi o foco desse anúncio feito pelo presidente Lula no dia de hoje. 5 bilhões e 500 milhões de reais para a educação pública federal, divididos da seguinte forma: cerca de 3 bilhões 170 milhões para consolidação das atuais estruturas, outros 600 milhões para a expansão dessas estruturas, construção, por exemplo, de novas salas de aula, e 1 bilhão 750 milhões de reais para os hospitais federais. Dessa forma, chegando aos 5 bilhões e meio de reais do Programa de Aceleração do Crescimento. E esse anúncio acontece justamente então nesse período de auge da greve dos servidores públicos da educação federal, 60 dias quase para os professores, quase 90 dias para os técnicos universitários, e o presidente Lula se manifestou em relação a essa paralisação. Ele disse que não vê motivo para essa paralisação estar durando tanto tempo e acabou, de certa forma, fazendo um desafio para que esses profissionais paralisem as atividades, porque, segundo ele, quem perde são os estudantes. Eu só queria que levasse em conta o seguinte, gente. Sabe, o montante de recursos que a companheira Esther colocou à disposição é um montante de recursos não recusável. Eu só quero que leve isso em conta, porque senão nós vamos falar em universidades, institutos federais, e os alunos estão à espera de voltar à sala de aula. E ainda nesse anúncio, o ministro Camilo Santana, da Educação, que estava então acompanhando o presidente Lula, acabou trazendo que o governo federal vai disponibilizar ainda 400 milhões de reais para o custeio, sendo 280 milhões de reais para as universidades públicas e outros cerca de 120 milhões para os institutos federais. E ainda nesse anúncio, o governo federal disse que vai implantar 10 novos campi em todo o país, nas 5 regiões do país, contemplando principalmente aqueles municípios que têm demanda por educação federal pública e, ao mesmo tempo, fazendo com que esses municípios se tornem novos polos da educação regional. O presidente Lula, então, fez um comentário em relação à greve que já dura 90 dias para os técnicos, 60 dias para os professores, mas, pelo menos até o momento, né, Evandro, esse anúncio de hoje atende parcialmente o pleito da categoria, que continua em paralisação. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André? Se tiver alguma novidade, você chame a gente aqui, por favor. Bom trabalho para você em Brasília. Um passo aqui para trás para que a gente traga também o nosso querido Zé Maria Trindade, que vai aparecer aqui no nosso telão também, para ajudar e reforçar aqui o nosso time do 3 em 1. Bem-vindo, Zé! Bom demais começar essa semana assim, né? Um abraço a todos aí. É isso aí. Muito boa noite. Um abraço para você também, Zé. Nós estamos falando, então, de investimentos que não necessariamente atendem a essa categoria de professores e técnicos. Técnicos parados há 3 meses, professores há 2 meses. Estava tendo manifestação enquanto o presidente da República fazia essa reunião com os reitores de instituições, de institutos e de universidades federais. Ou seja, oferece-se algo relacionado ao PAC, mas sem atender diretamente o que pedem esses profissionais, Alangani. Exatamente, né? Eles estão pedindo, na verdade, um aumento de salário, de remuneração, e aí o presidente atende de uma outra maneira,
colocando mais dinheiro para investimentos na educação superior. O que eu acho duplamente na verdade. Em estrutura. Hospitais, novos campi, etc. Exatamente, Evandro. E eu acho que isso é um erro. Você sabe que eu sou um grande defensor de investimentos na educação de base. Eu li hoje um estudo da OCDE de 2023 que mostra que o Brasil, em relação aos investimentos na educação superior, a gente está na média da OCDE, mais ou menos 14 mil dólares por ano por aluno, per capita. Agora, em relação à educação de base, a OCDE mostra que os países, em média, investem 10 mil dólares por ano. E o Brasil, próximo de 3.500 dólares, ou seja, praticamente 3 vezes superior os investimentos dos países da OCDE. Então eu vejo que tem uma grande deficiência. A gente canaliza muito recurso para essa educação superior e não para a educação de base. E aí o que acontece na prática? Um monte de aluno chega na educação superior com graves falhas, tanto de português quanto de matemática, e que é muito difícil depois corrigir. Então é muito melhor você ter uma população, né, com mais conhecimento, mais bem treinada, e menos ensino universitário, mas que a base seja mais bem preparada. Eu defendo muito isso, que é mais ou menos a linha aí de países europeus e países norte-americanos. Então eu acho que ele não atende e também erra ao fazer essa política direcionada à educação superior. Agora, educação superior dá volta, educação de base não. Né? Em outra manifestação, o presidente da República disse que não vê motivo para que os professores façam uma manifestação durante tanto tempo assim. Vamos acompanhar. Eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula, quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. Zé, a opinião dos servidores é diferente da do presidente da República, porque eles apontam uma defasagem de mais de 22% nos salários nos últimos anos. E eles pedem também as revogações de leis que foram propostas durante os governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro e que, de alguma forma, impactaram na categoria. O que você acha? Pois é, Wanda, é verdade. O salário dos servidores públicos estão defasados, não é só das universidades, dos servidores em geral. Houve ali um acerto durante o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes pegou muito de próximo isso, porque os salários estavam acima, estudos que eu vi, acima da média nacional, fazendo a comparação com a iniciativa privada. Então, houve ali um acerto. E Lula pegou uma máquina bem melhor, depois do Paulo Guedes ajustar, com demissões de pessoas que não precisavam mais e que não tinham estabilidade, ou seja, indicações políticas e assim por diante. Então, é verdade, os professores ganham bem das universidades federais. Eles me sacrificam aqui quando eu digo isso. Mas para você fazer uma comparação, você tem que comparar igual com igual. Então, você tem que pegar o professor universitário de uma universidade pública e comparar com uma universidade privada. Aí você vai ver uma diferença muito grande. Sobre esta prioridade da educação, é visível que está errada, ou seja, a pirâmide invertida. O governo tinha que investir na educação base. A estrutura de educação brasileira dá aos municípios, né, os primeiros anos de estudo, os estados o segundo, e o governo federal com essa dinheirama toda empurrando em algumas universidades federais onde tem pouco acesso. Eu perguntei a um profissional da área, né, doutor e professor de universidade, perguntando a diferença ali de como ele recebia na empresa dele os profissionais, profissionais que vinham de escola pública e de escola privada, faculdades. Ele disse que a diferença é abissal. É claro que um formado em universidade pública é bem melhor. E por que isso? Primeiro, a entrada. Só entra numa universidade pública quem tem isso que o Alan cobrou. Ou seja, a base, a educação de base, aí está a verdadeira educação. O grande movimento de educação no Brasil foi feita pelos tucanos, Paulo Renato, todos na escola. E em seguida não deu o quê? Qualidade. Todos na escola, mas a qualidade está ruim. Eu li um estudo detalhado do IPEA, do Ellery Araújo. Ele escreveu, o Ayrton Ellery, ele escreveu depois de visitar as melhores escolas e as piores do Brasil com relação ao IDEB. Então, onde foi melhor? No Ceará, porque há um processo de continuidade, os professores e diretores ganham quando os alunos vão bem. Então, esse gasto todo aí
Não adianta, porque a educação de base vai continuar no mesmo nível, ou seja, não é boa. O DEB denuncia isso, o IDEB. Ô, Piperno, por que você acha que a educação de base não é um interesse, se a gente comparar com a educação superior, se é que dá para dizer isso? Ou, no seu ponto de vista, não dá para fazer essa comparação? Não, a educação de base no Brasil não é boa. Aliás, veja, vamos voltar só 2 semanas no tempo. O governo federal lançou um programa estipulando metas, uma métrica, quer dizer, que é que até 2026, 80% das crianças que estejam até o 2º ano do ensino básico estejam alfabetizadas. Hoje, esse número no Brasil, lamentavelmente, de apenas 56%. Ou seja, pouco mais da metade. E São Paulo, o estado mais rico da federação, tem o vergonhoso percentual de 52%. Né? Isso é lamentável. Então, todo mundo falhou e também os estados. Não é, o Ceará não é o líder desses rankings por mero acaso. Isso é um investimento que vem sendo feito há pelo menos 2 décadas. Aliás, começou inclusive com os tucanos lá a partir da ascensão do Tasso Gereissati, depois Ciro Gomes, depois, enfim, isso foi seguindo até o atual ministro Camilo Santana. Outra coisa. Então, quando o governo lançou esse programa 2 semanas atrás, é um programa voltado para o ensino básico, não é que ele está desprezando isso. Agora tem um programa para ensino universitário. Só que tem uma coisa, não adianta o funcionário das universidades públicas achar que toda a defasagem salarial que vem desde 2015, ela vai se resolver em 1 ano. O ano passado teve aumento para todas as categorias, mas não dá para recompor tudo. O presidente da República disse que os sindicatos precisam agir de alguma forma para impedir que essas manifestações ou que a paralisação continue. Vamos dar uma olhada. Essa questão da greve, a greve ela tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. A única coisa que não se pode permitir é que uma greve termine por inanição. A única coisa que não pode acontecer, porque se ela terminar, as pessoas ficam desmoralizadas. Então, o dirigente sindical, ele tem que ter coragem de propor, ele tem que ter coragem de negociar, mas ele tem que ter coragem de tomar decisões que muitas vezes não é o tudo ou nada que ele apregoou. Você acha que o governo federal está tomando, ou os próprios sindicatos, de alguma forma, as medidas necessárias para que esses servidores, então, se contentem? Há o diálogo necessário? Você concorda com o Fábio Piperno de que nem sempre eles vão conseguir, ou quer dizer, quase nunca eles vão conseguir justamente a recomposição que eles esperam quando a gente fala de salário dos servidores federais? Evandro, eu acho que os sindicalistas do setor do ensino que estão pleiteando através de greve deveriam ouvir o presidente. Ele tem muita experiência em greves, ele protagonizou muitas, então deveria ser ouvido. Me parece que a experiência dele pode ser valorada. Mas me parece que a situação é um pouco mais complexa que apenas uma greve. Devemos lembrar que em fevereiro, se não estou errado, 2022, o presidente Bolsonaro deu um aumento de 33% para os professores do ensino brasileiro. O piso foi R$ 3.845, se a memória não me falha. Que foi, Piperno? Não, exatamente isso. O que, naquele momento, houve um reajuste para o piso do ensino básico. Né? Então, alguns estados já tinham mais, outros menos. Então, o piso do ensino básico foi, digamos, unificado e com esse reajuste. Por exemplo, Maranhão já pagava quase o dobro disso. Agora, isso não contempla o ensino superior. Não afetou esse pessoal, claro. Não o funcionalismo federal. Sim. Mas é porque, de alguma maneira, quando você observa a situação, e falo isso, talvez Alan possa ter uma opinião igual ou diferenciada. Eu fui professor universitário durante 10 anos. E o que a gente observa, em função até do que mencionava-se Maria Trindade também, a maioria dos alunos que chegam na universidade pública provém de escolas privadas. Perfeito. E aqueles que vão à universidade privadas são pessoas que muitas vezes vêm de universidades públicas. Sim. E tinha um conceito na época que eu dava aula que eu valorava muito e admirava muito esses alunos que eram do ProUni. Sim. Estava muito de acordo, eu gostava desse programa. Não gostei do FIES, porque deixou um monte de aluno endividado por muito tempo, até que o governo Bolsonaro cancelou
muita parte dessa. Eu, por exemplo, fui um dos alunos na minha época que, com a minha nota do Enem, porque eu estudei a vida inteira em escola pública, consegui bolsas integrais em universidades particulares por conta do ProUni, mas acabei passando numa universidade pública e acabei estudando lá, mas teria essa oportunidade caso quisesse. Mas você sabe que o ProUni para mim era primeiro dia de aula, eu levantava a mão e falei, quem é aluno ProUni? Aí levantavam as mãos, falei, eu admiro vocês pelo esforço que fizeram, mas o compromisso desses alunos ProUni era dobrado, porque eles não podiam ficar de pé, senão perdiam essa bolsa. Sim. Então a dedicação era muito valiosa, muito boa. Eu gostei muito desse programa, valorava muito essa questão. Mas aí tem um problema que vai mais para trás. Hoje nós observamos que as bolsas, cesta básica, auxílio de diversas formas, não contemplam uma situação proteínica do bebê de 0 a 4 anos. E quando o bebê não tem um apoio proteínico bom na sua alimentação, o desenvolvimento cognitivo é restrito. Então, a partir daí já começa tudo errado. Ele não vai conseguir acompanhar igualmente pessoas que tiveram uma alimentação que deu proteína e que o desenvolvimento cognitivo foi superior. Então, é uma questão que junta alimentação com educação e com o desenvolvimento futuro. Mas não tem uma questão, e eu observo muito, Evandro, você sabe, eu observo muito as características da fala da pessoa. O presidente não estava com a mesma euforia que dias atrás na sua fala. Me dá a sensação de que ou cansado ou avalado pela situação. Mas não tem como, me parece, você atender uma exigência de recursos para salários com 5 bilhões ou o que seja para estrutura. É como que eu peço aumento de salário e me oferecem uma ponte. Ora, peraí, eu não como com uma ponte. É por isso que as manifestações aconteciam no momento em que o presidente fazia o anúncio, porque isso vai contemplar a estrutura, vai dar mais estrutura em termos de hospital, de campo e tal, mas não atender a uma defasagem salarial. E vai colocar a quem aí para trabalhar? Exatamente. Vai ter que colocar pessoas que vão estar insatisfeitas pelo seu salário. Não me parece que vai resolver.